O Sport Center está de volta com os jogos da tarde deste domingo. 3 empates. Empate entre Vitória e Internacional, 1-1. Empate também com o do Flamengo contra o Atlético Paranaense, também 1-1. E aí na Neoquímica Arena, grande festa da torcida corintiana no Clássico Paulista. E o empate do Corinthians com o São Paulo por 2-2. Agora com o Zinho, com o Rodrigo Bueno e com o Zé Elias, a gente começa o nosso Sport Center destacando então o Clássico Paulista. Rodrigo Bueno, grande jogada do Lucas para logo no início da partida abrir o placar na Neoquímica. Boa noite. Boa noite, Bruno, Zé, Zinho. Prazer estar com vocês aqui no Sport Center. O primeiro tempo foi movimentado do começo ao fim, né? 4 gols, muitas alternativas, alternância, né, dos times no controle do jogo. Acho que o Corinthians surpreendeu positivamente muita gente. E o São Paulo mais ou menos repetiu o time moroso que foi nas últimas partidas. O São Paulo do Zubeldia não tem perdido, mantém a invencibilidade, mas contra o Cruzeiro venceu sem jogar muito bem. Placar meio enganoso. E contra o Inter foi muito moroso, sobretudo no primeiro tempo. A gente está vendo o Coronado, acho que é o grande momento dele com a camisa do Corinthians até agora, né? Um jogador que custou caro, pelo menos no Clássico, sem o Garro, ele deu uma resposta positiva. Para muita gente, o Lucas acabou sendo eleito o craque do jogo, muito pelo primeiro gol, né? Ele gosta de jogar centralizado, ele fez a jogada do gol por dentro, também participou. Participa desse, né? Que é o gol contra do Kaká. Ele espeta a bola na direita pro Igor Vinícius e saiu o segundo gol contra seguido do Kaká, né? 2 jogos seguidos com gol contra. Então, eu acho que os dois times têm algo a festejar e algo a lamentar, né? Porque o Corinthians, que está numa situação mais difícil, com mais pressão, não perde o Clássico, né? Já tinha perdido o tabu para o São Paulo no começo do ano. Carlos Miguel, que era questionado até outro tempo aí, por conta da possível iminente negociação, fez uma partidaça, fez pelo menos 2 defesas que seguraram o placar, um empate pelo menos. Lembrando que o Corinthians terminou o jogo com 1 a menos, né? Expulsão do Caetano. Uns 30, mais ou menos, do segundo tempo. Exatamente. 30 minutos. 30 minutos, né, Zé? Então, o São Paulo mantém a invencibilidade dele, continua bem colocado no campeonato. O Corinthians soma 1 ponto. Se você pegar a tabela, a rodada, de certa forma, foi até positiva, né? Outros times acabaram também perdendo pontos. O Corinthians, com 1 a menos no final, pode, até certo ponto, festejar esse empate. E desempenho... eu acho que tem que elogiar mais o do Corinthians, que é bom lembrar, né? Tinha 2 dias a mais de descanso. O Corinthians jogou na terça-feira, São Paulo jogou na quinta, né? Então, acho que fisicamente o Corinthians correu, lutou mais do que o São Paulo. Espetacular essa defesa que a gente viu ali do Carlos Miguel. Então, um dos destaques dessa partida, o gol também do Mosquito ali, que foi 2 golaços, né, do Corinthians. Do Coronado, não foi? 2 na gaveta. E esse também aí do Mosquito. Tudo bem, Zé Elias? Boa noite. Boa noite, Bruno. Gostou do jogo, Zé? Gostei. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bubu. Boa noite, grande vovozinho, né? É sempre um prazer trabalhar ao seu lado. Eu, outro dia, encontrei uma foto de 87, Flamengo campeão. Eu tinha 10 anos de idade. Eu ia mandar pro Zinho, mas eu fiquei meio envergonhado, assim. Mas tudo bem. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu gostei do jogo, especialmente no primeiro tempo. É um jogo, como o Bubu falou, né? Um jogo movimentado, mas assim, sabe que, não sei se o Zinho tem essa percepção ou se comporta dessa forma, né? Quando nós assistimos jogos, ex-jogadores, nós prestamos mais atenção, por exemplo, na minha posição, né? Volância, tal, aquelas coisas. O erro de posicionamento dos volantes das 2 equipes nos gols são erros, assim, primários, né? Me espantou um pouco o Luiz Gustavo, por exemplo, no gol do Coronado, né? Ele fazendo a diagonal, não, ele deixando espaço, jogando entre as linhas. O primeiro gol da equipe do São Paulo, o segundo gol da equipe... O Lucas, né, entrando assim pelo meio mesmo, logo no início da partida, né? O segundo gol da equipe do São Paulo também, né? Assim, mais o jogo, tirando essas observações pessoais, né? Eu acho que o jogo foi muito bom em relação à dinâmica, à intensidade de jogo, a posicionamento. No segundo tempo, acho que as 2 equipes trocaram mais aqueles golpes ali no meio-campo, né? Foi um jogo, um roubava a bola, entregava a bola para o outro, roubava a bola assim. E o São Paulo ficou praticamente esperando o Lucas tentando fazer alguma coisa para sair um pouquinho da marcação. E o Corinthians soube administrar o jogo, né? Sabendo que das suas limitações, mesmo, por exemplo, com 2 dias a mais de vantagem fisicamente, tal, o Corinthians esperou porque sabe das suas limitações. Em relação a isso, eu acho assim, beleza, tudo bem, tem 2 dias de descanso, mas, por exemplo, Ferreirinha não jogou. Ele entrou, faltavam 3 minutos para acabar, né? No finalzinho do jogo. Era uma opção melhor do que o Nestor. Né? Tem algumas outras coisas que a gente pode questionar também, que são as opções feitas pelos treinadores nos jogos
pós essa questão de descansa, não descansa. Mas eu acho que, no modo geral, foi um empate com sabor de vitória para o Corinthians. Mas e aí, Suzinho, é mais para o Corinthians? Porque acho que o corintiano, por conta dos desfalques, do momento do time, até de sofrer um gol logo no início da partida, me parece que o corintiano ele ficou mais satisfeito do empate, apesar de ser na casa do Corinthians. É por aí, Zinho, ou você discorda? Não, é por aí sim. Boa noite para você, Brunão, para meus parceiros Zé Elias e Rodrigo Bueno, que eu assisto todo dia almoçando, né? É muito bom o programa, sensacional. Dou muita risada com essa dupla e com aquela turma toda ali. Pô, Zé, me manda essa foto aí, né? Fiquei curioso agora, lá de 87. Né? Vou guardar com o maior carinho aqui. Brunão, eu acho que assim, o Corinthians, a gente fica muito na expectativa se o extracampo vai influenciar dentro do campo, né? Eu acho que o time já tem suas limitações, não é um grande elenco, tem bons jogadores, mas ainda não tem aquele time que nos gera confiança. Não tem uma equipe assim que você diz, tá montadinha, tá arrumadinha, tá organizada, vai na vontade, vai com a torcida, vai na raça, vai no empenho dos seus atletas, o treinador vai buscando soluções, vai tentando encontrar o sistema de jogo. Hoje mesmo a gente já viu aí, não tinha o Garro, aí o Coronado mais como meia centralizado, o Mosquito pelo lado direito, né, fazendo o corredor, o Wesley é o titular, né, joga pelo lado esquerdo, o Yuri Alberto que melhorou, fazendo esse centroavante mais centralizado, mas assim, os problemas que o Corinthians tem em extracampo, toda essa confusão, toda essa crise, acaba assim, respingando no dia a dia do trabalho, do treinamento dos seus atletas. O goleiro sai, não sai, fica, não vai. E hoje fez uma partidaça, hein? O Carlos Miguel salvou, pelo menos em 2 momentos ali, defesas dignas de um jogador que o Cássio foi embora e ele assumiu a posição titular. Então fica essa dúvida. Destemperou ali nessa confusão aí, né, com o Caleri, com o Luciano, normal, o Luciano também é esquentado. Então, a expectativa, o meu olhar para o jogo era muito em cima do Corinthians, como seria o comportamento e a torcida também. É que é o clássico, a rivalidade, a torcida vem junto, né? Então, vai apoiar os seus atletas. E eu gostei do rendimento do Corinthians, gostei da dedicação, do empenho, até da qualidade também. Os gols que você falou foram lindos, bonitos os gols, né? E o Corinthians não ficando lá atrás, não, encarando, achei muito equilibrado. O São Paulo teve um pouquinho mais de posse de bola, mas o Corinthians finalizou um pouquinho mais. Muito equilíbrio, acho que justo o resultado, e mesmo o Corinthians ficando com um jogador a menos, por tudo que aconteceu, acaba sendo bom para o Corinthians, mesmo jogando em casa com a sua torcida, mas por tudo que os bastidores do Corinthians está acontecendo, acaba sendo um bom resultado no clássico, não perder. O São Paulo, assim, é porque tem um time melhor, tem um elenco melhor, vive um momento melhor, essa invencibilidade do Zubeldia, mas estava fora de casa, estava jogando no campo do adversário com a torcida do adversário. Não deixa de ser um resultado bom, vamos dizer assim também, é porque a qualidade é maior, a expectativa, o favoritismo estava mais em cima do São Paulo, mas acho que o resultado foi justo, Brunão. O Corinthians, ele consegue, Zé Elias, se blindar dos problemas fora de campo? Ou essa entrega, todo o ambiente de hoje, ele foi influenciado justamente por ser um clássico? Não, eu acho que tem influência do clássico, né? Uma camisa pesada do São Paulo, tem uma história recente, uma rivalidade recente, daquela do gol do Luciano, que ali se acirrou um pouquinho mais ali dentro de campo. Até por isso que esquenta depois daquele empurra no segundo gol ali de São Paulo, né? Os jogadores sentem de forma diferente, por exemplo, um clássico regional, né? Tem essa rivalidade de camisas e tem a rivalidade pessoal também, né? Em relação ao Luciano, alguns outros duelos dentro de campo. Mas, assim, Bruno, eu vou dizer mais ou menos o que deve passar na cabeça do jogador dentro de campo. Ele nem lembra o que está acontecendo fora. Nem lembro. O jogador, quando entra em campo, ele tem tantas funções para serem feitas, ele precisa prestar tanta atenção em determinados movimentos, né, a questão de coordenação em relação à faixa diagonal, o que eu pego na bola, o que eu faço, o que eu não faço, movimentação do adversário, ou seja, a tua concentração está voltada ali. Eu acho que quem pensa um pouco, talvez, até um pouco antes do jogo, né, antes de começar, talvez seja o treinador.
né? Porque analisa o time adversário, olha para o banco, poxa, se precisar fazer determinadas substituições eu não posso fazer, eu tenho que improvisar. Hoje o banco do Corinthians é praticamente a base, né? Sim. Todos os jogadores quase da base, então poucos jogadores experientes que ele poderia mexer. Então acho que mais o treinador em determinados aspectos. Depois, ou no dia a dia de trabalho ali para o jogador, sim, né? Mas quando começa um clássico com o estádio lotado, não, mas né? assim, especificamente, como você me perguntou, nesse jogo, não, você presta atenção no que você tem que fazer e assim, um jogo como esse pode dar um contrato. Um jogo como esse pode te colocar na história, por exemplo, Carlos Miguel hoje com 2 defesas, com toda a situação que ele fez, como foi muito criticado quando ele tem a questão dele ter feito a opção, ou Nottingham, né? Isso, Nottingham Forest. Forest feito a opção e ele, beleza, estou indo embora, e um mês antes falou, não quero ir, 15 dias antes e tal. Essas partidas, elas já estão, por exemplo, essa partida já faz com que os torcedores, opa, peraí, tá bom, ele vai embora, mas ele conseguiu fazer um bom jogo, ele segurou o resultado, porque teve uma defesa, especialmente no segundo tempo que ele fez, uma defesaça. Então, isso serve para amenizar determinadas coisas e te colocar, ou na história pelo lado positivo ou pelo lado negativo. Todos nós estávamos esperando um São Paulo mais forte. Eu até brinquei ali, quando nós fomos para a redação, eu falei assim, o São Paulo fez o gol, 1-0, e falou, não, tá bom. Ainda perdeu um outro gol ali depois, mas parou, né? Um chute do 2. Luciano, né? Foi um chute do Luciano ali, do escanteio e tal, mas o São Paulo faz o gol, dá uns 10 minutinhos, recua, espera o time do Corinthians, e o time do Corinthians ainda com dificuldades, porque para você jogar contra o São Paulo, quando você tem o Lucas entrando por dentro em velocidade, é muito difícil de você se ajustar. Porque o Lucas, eu acho que é o único jogador do futebol brasileiro que tem essa característica de pegar na bola e quebrar as linhas de marcação por dentro. Por dentro, não pelo lado, né? Não pelo lado, por dentro. Então você tem um probleminha de ajuste. O São Paulo, quando saía com a bola, saía numa formação com 3 zagueiros, adiantava um pouquinho mais o Wellington, o Mosquito não sabia se marcava o Wellington ou se ia por dentro, então o Coronado perdido na marcação, não sabia o posicionamento. Aí o São Paulo poderia ter aproveitado um pouco mais os primeiros 15 minutos. O Corinthians se ajeitou e entrou no jogo. E aí depois, nós sabemos aí o que aconteceu no primeiro tempo. Mas nesse sentido... Só uma coisa, no meu modo de ver, eu acho, né, na minha opinião, eu acho que o Antônio, ele erra em colocar o Moscardo logo de cara. Tá. Num jogo como esse, é importante você dar sequência à equipe que está jogando. Ele entrou durante o jogo contra o Goianiense, certo? Mas hoje ele começou a partida. Começou a partida. Eu teria colocado o Bidon e depois, no segundo tempo, se precisasse mexer, eu coloco um pouco o Moscardo para jogar. Por quê? Você sente o ritmo de jogo. Foi a substituição que ele fez no intervalo, né? Sente o ritmo de jogo, posicionamento, muito tempo sem jogar, então isso afetou um pouquinho, como eu falei, a questão de posicionamento. Né? Eu, por ter sido volante, você presta um pouco mais atenção nesse posicionamento dos dois, né, das duas equipes. Então isso afetou um pouquinho mais em termos até de performance do Moscardo, que errou lances assim que normalmente ele não erraria, né? E aí a falta de ritmo. Num jogo como esse, talvez não seria o correto fazer essa opção, mas ali ele tem o dia a dia, ele sabe o que está acontecendo, ele percebe, tem alguns sinais que o treinamento mostra e ele fez essa opção. Né? Nesse sentido, Rodrigo Bueno, São Paulo, eu não sei se decepcionou é uma palavra forte, mas ele deixou de aproveitar todas essas circunstâncias que envolviam o jogo para voltar a vencer na Neoquímica Arena? Eu acho que sim, porque o São Paulino estava bastante otimista para esse clássico, claro, para o São Paulino enfrentar o Corinthians. E até esse ano nunca tinha vencido ali. O São Paulo tem conseguido competir com o Corinthians e Itaquera, tem se acostumado a chegar lá em vantagem, em uma situação de superioridade, mas só conseguiu vencer uma vez. São os últimos 7 jogos São Paulo e Corinthians e Itaquera, o Corinthians só venceu uma vez. Só uma? Só uma vez, e foi aquele jogo na Copa do Brasil de ida que o São Paulo conseguiu reverter no Morumbi. Então o São Paulo, que sofreu muito na década passada em Itaquera, nessa década aqui o São Paulo tem conseguido levar vantagem sobre o Corinthians e pouco tem perdido, inclusive em Itaquera. Só que o São Paulinho vai lá e ficar empatando. Eram 4 empates seguidos, teve uma derrota, uma vitória e agora um empate, né? Então o São Paulo tem desperdiçado muitas oportunidades de vencer o Corinthians em Itaquera. Independentemente da tabela, da situação do São Paulo, vencer o rival, especialmente no campo dele, é algo muito saboroso. E hoje o São Paulo tinha mais uma grande oportunidade para fazer isso. O Zubeldia é um técnico que ele surpreende os próprios São Paulinos, ele muda muito de escalação, ele alterna formação, jogador, e ele repetiu boa parte do time, praticamente foi o mesmo time que empatou com o Inter na quinta-feira à noite, quando muita gente podia pensar, poxa, será que ele pode dosar um outro jogador? Ninguém que estava pendurado naquele jogo
foi advertido, né? Então ele pôde jogar com todo mundo. Ou de fato pôr o Lucas por dentro? Exatamente, que foi a discussão. O Lucas jogou pouco tempo contra o Internacional centralizado onde ele gosta. E aquele período foi quando o São Paulo esteve muito perto de ganhar do Internacional. O Luciano, mais uma vez, não fez uma boa partida. O Luciano foi mal na partida contra o Inter.